Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Deus maravilhoso, do nosso Pai, e também o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada um de nós, nos fazendo cada vez mais prosperar espiritualmente no seu conhecimento e na sua graça maravilhosa. Meus amados, hoje, segunda-feira, vamos dar continuidade à nossa lição bíblica diária. A lição desta semana, o homem mais poderoso, lição 18 do livro de Isaías. Começamos ontem, com 3 questões bem interessantes, espirituais, bem profundas, relacionado aí à estrutura de uma profecia messiânica e tipologias, que se aplicam tanto a Cristo quanto também a Satanás, Temos aí uma dicotomia entre as rivalidades entre Cristo e Satanás, entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas, Pois é, entre a vida e a morte, etc. E hoje, dando continuidade a esta lição, vamos ver aqui as perguntas 3 e 4. Mas antes disso, vamos fazer aqui uma rápida recapitulação das 2 perguntas de ontem, Quando nós vimos que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, pediu que Isaías fosse falar com Sebna. Sebna era o administrador do rei Ezequias, ele era o administrador. Então, administrador, mordomo-mor, o homem de confiança, o braço direito, o primeiro-ministro, era algo assim, Sebna para o rei. E então, Isaías foi com a missão de dizer o seguinte para ele: o que é que você está fazendo? Olha que pergunta, Que pergunta profunda. Quem disse que você tinha o direito de cavar a sua sepultura na rocha, no lugar mais alto do monte? Ou seja, ele já estava querendo a glória dos homens, para ser venerado depois da morte, que era um costume antigamente, E depois da morte ninguém tem valor nenhum. Até o pagão, entre aspas, Alexandre o Grande ensinou isso para todos, Que não tem valor nenhum depois da morte. E olha que coisa impressionante, meus amados. É que Isaías chama a atenção dele, a mando do Senhor, chama a atenção de Sebna, revelando claramente que ele estava fazendo algo que ele não merecia. Ele estava ali, além de cego, dando importância àquilo que não tem, estava como se buscando uma glória que ele não tinha também. Por isso que a gente apontou aqui Sebna como um tipo, do diabo relacionado, de Satanás relacionado aí ao seu espírito. E na segunda pergunta de ontem, o Isaías diria para Sebna: você é poderoso, mas o Senhor vai agarrá-lo, olha só, e com toda a força vai jogá-lo longe. Ele vai pegá-lo como quem pega uma bola e vai jogá-lo longe, num país enorme. Olha só, a tipologia da terra, assim como o diabo foi expulso aqui para a terra, Ali você morrerá perto dos seus carros de guerra. Ou seja, vai morrer numa guerra, Claro. Também aplica-se a Satanás. Ontem nós fizemos essa análise, Que essa guerra, esses carros que te enchiam tanto de orgulho, pois você se tornou, uma vergonha para Deus, para o seu patrão, para o rei, Aqui uma tipologia aqui de Deus. Pois bem, e hoje, na terceira pergunta, temos aqui o seguinte questionamento: o que o Senhor faria com Sebna e Eliaquim? Como se comportará, ou se comportaria Eliaquim? O Senhor Deus disse a Sebna: eu vou tirar você da sua alta posição e vou rebaixá-lo. Então chamarei o seu servo Eliaquim, filho de Hilquias, e o vestirei com a roupa de administrador, a sua roupa de administrador. E lhe darei o cinto que você usa, e passarei para ele toda a autoridade que você tinha. Eliaquim será como um pai para os moradores de Jerusalém e para o povo de Judá.
Veja só, meus amados, outra tipologia fantástica relacionando Sebna, ligando claramente aqui a tipologia de Satanás, né? Ele, anjo cobridor, querubim da guarda, como diz os textos bíblicos, foi rebaixado à condição de um anjo traidor e expulso do reino de Deus para a terra, se tornou um reino de treva e escuridão, e ele se tornou o principal deste mundo. Ele se tornou o príncipe deste mundo. O próprio Senhor Jesus o identifica com esse título, né? Os apóstolos vão chamá-lo de o pai da mentira, ou o pai das trevas, ou o pai da morte. Tudo estão ligados a essa questão da mentira. Mentira, pecado, morte, etc. Portanto, aqui veja que Sebna é rebaixado porque ele fez coisas. Ele queria cavar a sepultura dele no lugar mais alto da rocha. Queria ser igual ao rei, aquela posição é do rei, não é dele? Ora, o próprio diabo disse, eu subirei às mais altas nuvens, serei semelhante, eu vou cavar minha cova lá em cima, lá nas alturas. Veja bem o que ele estava pretendendo. Não estava para servir o povo, ele estava ali para buscar glória para si. E é por isso que ele é rebaixado, como diz o texto aqui, né? E o Senhor deixa bem claro, eu vou tirar a sua autoridade, a sua roupa e o seu cinto, e vou dar a Eliaquim, o filho de Ilquias, aquele que serve a você, o seu servo. Olha, é por isso que Cristo Jesus vem à terra aqui. Eliaquim aqui é uma tipologia de Cristo, tá? Uma tipologia de Cristo. Porque nesse contexto aqui é uma tipologia de Cristo. Nesta questão da posição, né? Nessa linguagem aqui que Isaías está passando aqui para Jerusalém. Então, ele, até porque o nome Sebna em hebraico significa aquele que era exaltado, que era exaltado, tinha sido exaltado por Deus, né? Ele era uma pessoa que foi colocado nesta posição com a permissão de Deus, claro. E o nome Eliaquim, em hebraico, significa aquele que foi constituído, ou seja, Deus o constituiu. Não é à toa, meus amados irmãos, que aqui no próprio livro de Isaías, o Messias, o Senhor Jesus, é chamado de o servo. Ele não vem com aquele interesse, com aquele espírito do diabo de querer ser igual a Deus. Lá no livro de Filipenses, capítulo 2, o apóstolo Paulo nos dá assim uma aula sobre isso. Paulo diz que nós devemos ter o mesmo sentimento que Jesus Cristo teve. Que estando na condição divina, lá nos céus, claro, nunca cobiçou ser igual a Deus, como Satanás fez. Pelo contrário, o seu sentimento era se esvaziar e se esvaziou da sua natureza divina e veio à terra como servo, como um de nós, tornando semelhante aos homens, diz o texto, né? Olha que coisa linda Paulo está dizendo ali. É completamente contrário ao pensamento de Satanás, prefigurado aqui na tipologia em Sebna. Então, Eliaquim, que era o servo, foi exaltado, recebeu ali a autoridade, né? A autoridade, recebeu a roupa, né? As roupas da realeza, e recebeu também aqui um cinto, né? E Eliaquim seria, para o povo de Jerusalém, como um pai, olha só. Quem é a única pessoa que veio aqui na terra representando o pai? Que teve a coragem de dizer assim para todos: o Pai está em mim, o Pai através de mim é quem faz essas obras. Todas as obras que eu faço é o Pai que faz através de mim. Cristo disse isso lá em João 14, verso 10. O Pai está em mim, ele falou várias vezes, né? Capítulo 14 ele fala duas vezes, capítulo 17, né? E outras partes ele deixa bem claro, capítulo 12, capítulo 10, capítulo 8, ele vai dizendo isto para os fariseus naquela época, ensinando essa beleza. Por isso que Sebna aqui é uma tipologia do diabo e Eliaquim uma tipologia de Cristo. Continuando, meus amados, vamos aqui para a quarta pergunta que diz assim: que posição Eliaquim ocupará no reino?
Que tipologia há nessa condição de Eliaquim, nessa posição e nessa condição que ele recebe, né? E o que significa? A porta que ele abrir, ninguém fechará, e vice-versa. Veja, né? Que três perguntas aqui bem interessantes. Vamos lá. Esse texto que nós vamos ler, nós já lemos no verso síntese desta lição. E a gente foi muito abrangente, só que agora a gente vai ser mais específico. Já sabemos que este verso está tratando de Cristo, né? O texto direto está dizendo que Deus daria a Eliaquim, né? A esse que ele vai exaltar, a esse que ele vai, que ele vai constituir ou instituir, né? Porque ele era um homem, e o Senhor vai colocar ele na posição de Senhor e Cristo, está lá no livro de Atos, capítulo 2, versículo 36, o Senhor é muito claro. Usando o apóstolo Pedro, diz que Deus o constituiu. Veja que a posição de Jesus, o Filho do Homem, é uma instituição de Deus. Por isso que o nome Eliaquim é Deus constitui, Deus estabelece. Olha que coisa, né? Pois bem, por isso que Deus, o Pai, lá em Atos 2,36, diz que Deus o fez Senhor, Cristo se tornou Senhor porque é o Pai quem o fez. Jesus se tornou o Cristo porque o Pai o ungiu, o fez assim. Então veja que é uma concessão de Deus para Jesus, o Filho do Homem. Que coisa, né? Aí essa questão é muito profunda, é muito bela. Aí está o tamanho do sacrifício que o Pai fez e muito mais ainda o tamanho do sacrifício que Jesus, o Filho de Deus, fez por cada um de nós, né? Isso é muito profundo. Não é o caso aqui de examinarmos, mas deve ser o alvo das suas pesquisas, do seu estudo, o Jesus, Filho do Homem, né? O tamanho do sacrifício que ele fez. Pois bem, então ele diz aqui no texto que ele vai dar a Eliaquim, que é um tipo de Cristo aqui, vai dar a Eliaquim as chaves, né? As chaves do cargo. Geralmente, o mordomo, antigamente, ele tem as chaves do reino, a chave do cofre, a chave, né, de tudo aquilo que o rei queria que ele mantivesse guardado. Não só tinha a chave, porque quem tem as chaves, bota dois guardas na frente daquele armazém, daquela casa, daquele quarto, onde está armazenado um ouro, qualquer coisa, ele comanda aqueles soldados. Aquele guarda também está submisso a ele. Então, ele não tem só as chaves. Quem tem as chaves, nesse contexto aqui, é um símbolo de poder. Aquele poder que só quem abre é ele. Só quem fecha é ele. Ele tem a chave, né? Pois bem, aí diz que darei a ele as chaves do cargo que ele ocupará como o homem mais poderoso do país. Claro que isso aqui está acentuando, está tirando fora a posição do rei. Ninguém é maior do que o rei, né? O texto vai dizer, e logo abaixo do rei, ele é o homem mais poderoso. Eu até citei no comentário de ontem o exemplo de José no Egito, quando foi exaltado por Faraó. Ou o exemplo de Daniel com Nabucodonosor, né? Principalmente com Dario, com Ciro, com Dario. Daniel era, né, muito conceituado. E aí o texto conclui dizendo, né, o que ele abrir, ninguém fechará, e o que ele fechar, ninguém abrirá. Se ele fechar uma casa das armas, assim, ninguém abre aqui, ninguém pode abrir. Se abrir, morre. Se alguém for forçar lá, roubar a chave, abrir, ou se alguém arrombar a porta, morre, porque ele é autoridade máxima. Ninguém pode fazer isso. Isso aqui, estou falando aqui, fazendo uma análise dos costumes, da coisa literal, como acontecia antigamente. Nós vamos também entrar daqui a pouco na tipologia disto, né? Na tipologia, o que isso significa quando nós colocamos aqui no lugar de Eliaquim a pessoa de Jesus, o Filho de Deus, o nosso advogado, o nosso mediador, aquele que foi enviado para expiar os nossos pecados, nos trazer a justificação e a salvação da parte de Deus. Pois bem, então está dizendo aqui que esse, né, ao contrário de Sebna, Eliaquim, filho de Ilquias, seria
aquele que o Senhor constituiu como Senhor e Cristo, esse seria aquele que receberia as chaves. E a gente viu ontem, quando nós citamos o Apocalipse 3, versículo 7, o próprio Senhor Jesus, que está falando à igreja de forma espiritual, é o Espírito dele que fala às igrejas, né? O Espírito de Cristo que estava aqui na terra conduzindo os apóstolos, né? O texto bíblico é claro quando diz que eles estavam em Bitínia, queria ir para Mísia, né? E aí o Espírito de Cristo disse, não, não vai. Era o Espírito de Cristo quem conduzia a igreja aqui na terra. Era o Espírito de Cristo quem escolhia alguns para pastores, para... É o Espírito de Cristo quem batizava, né? É Cristo quem batizava com seu Espírito, né? Os homens, né? Com dons e capacitando, etc. Pois bem. Então, quando o texto diz que somente ele, Jesus Cristo, tem o poder de abrir e ninguém fecha, depois que ele abrir, ninguém fecha, olha só. O texto quer me dizer o seguinte, no sentido muito mais amplo. Se Jesus abrir a porta da salvação para mim, nem o pastor da sua igreja, que hoje está enganando muita gente, da sua igreja que eu falo aqui numa linguagem figurativa, viu? Pode ser que você nem tenha pastor, pode ser que você nem que vai ouvir isso aqui. É uma linguagem figurativa. Nem o pastor da sua igreja tem o poder de fechar. Por quê? Por que eu digo isso? Porque tem pastores hoje enganando muita gente, dizendo assim, se eu disser uma profecia contra você, um carro passa por cima de você e mata você e tal. Ele fala como se fosse Cristo. Deus, ninguém tem essa autoridade na terra. Ninguém. Nem o pastor, porque ele é rico, porque ele é famoso, usa não sei quantos anéis de ouro no dedo, usa uma coroa na cabeça, foi ungido com não sei quantos litros de óleo, e ele tem, né, ele tem o poder de dizer isso. Mentira, tem poder de nada. É um mentiroso, é um falso profeta. Só quem tem esse poder é Cristo. Aquele a quem Cristo constituía aqui na terra, que deve estar em plena harmonia com a palavra de Deus e em plena harmonia com o Espírito de Cristo, pode fazer o que Cristo mandar. Não é? Olha só, meus amados. Então, se Jesus abriu a porta da salvação para você, não tem ninguém neste mundo que possa fechar. Só quem poderia fechar é a pessoa do Pai, que tem maior autoridade do que Cristo. É quem deu autoridade a Cristo, é quem deu tudo a Cristo. Mas o próprio Cristo já disse, bem claro, tudo o que eu peço ao meu Pai, o meu Pai me dá. Olha que coisa linda. Então, se Cristo abriu a porta e disse, meu Pai, quero que o Senhor deixe entrar aqui na salvação essa pessoa. Ninguém pode fechar aquela porta. O próprio Cristo disse, olha, as ovelhas é o meu Pai quem escolhe e o meu Pai me dá essas ovelhas. Quem salva é Deus e ele traz para Cristo cuidar, para Cristo faça manutenção espiritual, que essa pessoa cresça até atingir a sua estatura, ele cuide como um pastor cuida de ovelhas e ele salve aquela pessoa. Aí Cristo disse, aqueles que o meu Pai me deu, nenhum se perdeu. Por quê? Porque ninguém pode tirá-las, arrebatá-las da minha mão. Aí ele conclui dizendo, ninguém pode arrebatar das mãos do meu Pai. É lindo isso, né? Portanto, este que tem o poder de abrir, se ele abrir as portas da salvação, não tem ninguém no mundo que pode tirar a salvação de você. Ele é aquele também que tem o poder de fechar. Depois que ele fechar, ninguém no mundo pode abrir. Porque Deus lhe deu essa autoridade a ele. Olha que coisa linda, né? E triste também. Porque se Jesus fechar a porta da salvação para aqueles que rejeitaram reiteradamente a sua graça, rejeitaram a palavra de Deus, pisaram na sua palavra, não deram ouvido aos seus mandamentos, às suas orientações, se ele fechar, vai ter um tempo que vai fechar essa porta, né? Ele vai fechar essa porta e não tem no mundo quem abra, já não haverá mais essa possibilidade. Então, com tudo isso, o Senhor está prenunciando pela boca de Isaías, lá 600 anos antes de Jesus vir à Terra, mais de 600 anos antes, o Senhor está dizendo assim, olha, o meu filho, eu vou dar toda a autoridade a ele, para que ele tenha esse poder. E ele está usando aqui as figuras, né? A figura de Eliaquim,
contrário à figura de Sebna.